Olá amigos, tudo bem? Aqui é o podcast Fala Garoto, Comunicação e Cinema. Hoje estamos apresentando um especial sobre cinema. Daqui a pouco nós vamos ter um entrevistado muito especial. Por enquanto, solta a vinheta aí que hoje é especial. Legal, estamos de volta aí com o nosso podcast, hoje com o nosso convidado Davi Lírio, do 2º B, para falar sobre comunicação e cinema. O sonho do Davi é ser cineasta. Então, minha primeira pergunta é, Davi, me conta um pouco sobre a sua história de vida, ou seja, a sua relação com o cinema, né? Da onde surgiu, como você descobriu essa paixão? Você teve influências de pessoas, filmes? Conta pra nós aí, que tipo de arte te influenciou? Como é que começou desde pequenininho? Foi mais velho? Conta pra gente. Olá, professor. Olá a todos que estão nos ouvindo agora. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite de poder estar aqui hoje ao professor Silvio, ao professor José pela ajuda no primeiro semestre, a toda a direção do INA, mas principalmente a você que tirou um tempinho para vir aqui ouvir a gente um pouco. E também me desculpar pela qualidade do áudio. A minha história com o cinema ela começou bem cedo, na verdade. Eu tive muita sorte de que meus pais sempre me apoiaram a consumir e a gostar de arte. Meu pai, como você sabe, é poeta, minha mãe ela também pinta um pouco. Inclusive, meu pai está lançando um livro chamado Na Contramão de um Pensamento, está disponível na Amazon e você que está ouvindo a gente devia ir lá agora comprar. Pausa o podcast, compra, depois volta aqui, eu espero, não tem problema. Mas enfim. E aí eles sempre me incentivaram muito nisso. E quando eu estava terminando o primeiro fundamental, eu estudava de manhã, eu não tinha muito o que fazer à tarde. E aí um amigo meu me indicou a Fábrica de Cultura de Sapopemba. Ele já fazia um curso lá e ele falou para eu dar uma olhada lá se tinha alguma coisa que me interessava. E eu acabei matriculado no curso de foto e vídeo. Lá eu tive um professor ótimo, que era o Emerson Pequeno, aliás, um grande abraço para ele. E ele me ajudou a entrar nesse mundo do cinema, a entender mais sobre como ele funcionava e a enxergar ele não só como uma forma de entretenimento, mas também como uma possível profissão e muito mais além disso, como uma forma de comunicação, uma forma de diálogo, uma forma de me expressar e de tudo isso que é mais que a arte, o cinema e a arte em geral pode representar pra gente, né? Legal, então vamos seguindo aqui com a nossa segunda pergunta. Davi, como você vê o mundo do ponto de vista de história, no caso, né? Como é que você analisa o mundo? Como é que você vê o mundo? Porque o cineasta, ele vê o mundo, ele tem um jeito de ver o mundo e ele tem um jeito de transformar essa visão em filme, né? O cena, a fotografia, o que te influencia para você olhar o mundo e analisar as coisas, né? Captou? Como é que você capta esse mundo aí para poder transformar nessas ideias das imagens do cinema? Cinema é imagem, é som e tudo. Então, professor, não existe nenhum método que eu costume usar para transformar as minhas ideias, tanto as mais moldadas quanto as mais abstratas, em alguma coisa. Mas eu acho que tem 3 processos que sempre que eu escrevo ou que eu até mesmo chego a realizar alguma coisa, eles acontecem inevitavelmente. O primeiro deles é a questão da influência do meu próprio estado de espírito, estado psicológico, porque a direção ela tem muito dessa coisa. O roteiro ele serve para te dar uma ideia da onde o filme tem que começar, onde o filme tem que ir, até onde o filme tem que parar, os pontos que tem que ter no meio da narrativa. Só que como esse roteiro ele vai ser trabalhado, ele vai ser transferido para a linguagem do audiovisual, isso é uma coisa que em toda a equipe quem precisa ter uma maior noção é o diretor, porque o cara da fotografia ele é o que mais tem que saber sobre fotografia, o cara do áudio ele tem que saber mais sobre o áudio, mas o diretor ele é quem sabe mais sobre o filme. Eu acho que foi o Darren Aronofsky que foi isso, diretor de Cisne Negro e tal. E o estado de humor que eu tô naquele momento que eu tô construindo aquela obra, ele influencia totalmente nisso.
Então, se eu tiver trabalhando em roteiro puxado para um lado mais do humor, por mais que ele seja engraçadíssimo, se eu tiver querendo fazer um filme reflexivo, um filme mais pesado, ele vai sair dessa forma, mesmo com todo o humor que tem ali nas entrelinhas e tudo mais. A mesma coisa que se cai um roteiro triste, um roteiro pesado, um roteiro que trate de questões mais delicadas, e eu tiver numa vibe de fazer uma coisa mais humorística, uma coisa mais leve, ele vai ter essa pegada mais leve. A segunda coisa é a influência do que eu esteja consumindo naquele momento, tanto em cinema quanto em livros, em música, porque é uma coisa que ela vem me influenciando de fora, mas eu acabo encaixando elas e tendo muita influência, tanto diretamente quanto indireta, no filme. E o terceiro, que é uma das coisas que eu acho que é muito importante em um filme, é a questão do público. Existiu um movimento aqui no Brasil que foi o Cinema Novo, que era ali principalmente conhecido pelo Glauber Rocha, que era um movimento que ele visava fazer um cinema brasileiro para o povo brasileiro. Um cinema que trouxesse questões da nossa sociedade, do Brasil e da América Latina, e fizesse a população pensar e debater sobre isso. Só que o erro do Cinema Novo é que ele era um movimento que não pensava na questão de que, tanto naquela época quanto hoje em dia, uma grande parte da população não tem acesso à educação e à informação de uma forma que certas questões possam ser debatidas. Então o Cinema Novo ele acabou se tornando um movimento muito pedante para atingir as massas da forma que ele gostaria de atingir. E isso é uma coisa que eu tento ter um maior capricho, que é conseguir trabalhar certas questões sem ir para o caminho mais intelectual, mais chato, mais incompreensível. Eu acho que essas três coisas, as duas primeiras, eu acho que elas vêm de uma forma meio inevitável. Eu acho que todo artista, seja do cinema, seja de outras linguagens, eles passam por isso. Mas essa questão do público e até onde eu consigo atingir eles é uma coisa que eu tento pensar melhor e ter um trabalho maior para conseguir mesmo. Bom, Davi, agora eu quero saber quais são as suas maiores influências, ou seja, aqueles que despertaram, né, esse cerne de cineasta, esse olhar aí. Você pode citar filme, cineasta, se quiser também pode detalhar filmes ou o filme que te fez ter essa visão cinematográfica, né, despertar sua paixão pelo cinema, legal? Então, professor, quando a gente começa a pesquisar sobre cinema, tem sempre uma listinha de diretores que eles chegam a gente mais rápido, então eles acabam virando uma espécie de referência pra gente, por ajudarem a gente a se iniciar nesse meio e tudo mais. Por exemplo, o Stanley Kubrick, o Martin Scorsese, o Francis Ford Coppola, o Alfred Hitchcock. E aí também tem toda a questão deles serem norte-americanos, então existe uma valorização maior sobre eles, mas que não deixam de ser diretores muito bons e verdadeiros gênios no que fizeram, ou fazem ainda, porque alguns deles ainda estão vivos, ainda estão ativos e tudo mais. E aí, conforme o tempo passa, a gente vai conhecendo diretores de outras épocas, outras nacionalidades, por exemplo, o Ingmar Bergman, que era sueco, o Andrei Tarkovsky, que era russo, o Sergei Eisenstein, o Dziga Vertov, que foram muito importantes na área da edição. Eles que basicamente criaram tudo que a gente conhece sobre edição de filmes hoje em dia, teorizaram, praticaram, enfim. E também é muito importante citar os movimentos cinematográficos, porque tanto como movimentos quanto em filmografias isoladas dos cineastas que participaram, criaram, desenvolveram esses movimentos, são muito importantes de ser estudados, de serem vistos. Por exemplo, a Nouvelle Vague, que foi ali, entre aspas, comandada pelo Jean-Luc Godard e pelo François Truffaut, que foi um movimento que saiu da crítica de cinema, né? A maioria dos diretores que fizeram parte dele eram críticos de uma revista que ainda existe, ainda é muito importante lá fora, que é a Cahiers du Cinéma, mas que terminou fazendo filmes ótimos, filmes que mudaram muita coisa no cinema. E além deles também tem
é importante citar alguns diretores que nem Agne Varda, o Chabrol, o Jacques Rivette. E também tem o Dogma 95, que era um movimento que era gerido pelo Lars von Trier e pelo Thomas Vinterberg, que são dinamarqueses. E era provavelmente um movimento mais radical, falando tecnicamente, porque ele era um movimento que vinha para desconstruir toda a artificialidade que Hollywood vinha colocando nos filmes. Na época estava começando a surgir os efeitos especiais. Então ele era um movimento que tinha uma cartilha de regras muito específicas. E quando um filme cumpria com todas essas regras à risca, ele ganhava um certificado do movimento. E as regras eram coisas do tipo: a câmera só pode ser gravada na mão, não podia usar um tripé, um apoiador ali. O áudio do filme tinha que ser gravado na cena, não podia ser dublado, não podia colocar trilha sonora na edição. A luz, a mesma coisa, tinha que ser uma luz do cenário, não podia usar refletores, não podia mexer em nada desse tipo. E acabaram saindo filmes que, por mais diferentes que fossem, são filmes muito, além de importantes, muito interessantes de serem vistos e de serem estudados também. Recentemente teve o cinema extremo francês e o que chamam de A Estranha Onda Grega, que são, na verdade, dois movimentos que andam se popularizando bastante por terem filmes muito pesados de se assistir. O cinema extremo francês, ele trata de assuntos muito polêmicos e ele também normalmente usa de recursos gráficos bastante explícitos. Então, são filmes violentos, são filmes que não buscam amenizar nada, nem na história, nem na parte gráfica. E tem A Estranha Onda Grega, que também trata de temas muito polêmicos, temas muito provocativos, mas faz isso de uma forma um pouco mais estranha, como o pessoal costuma dizer mesmo. Por exemplo, o próprio Dentes Caninos, que eu e o professor estávamos conversando sobre esses dias, que é um filme bizarro, é um filme que tem ali o seu peso filosófico, tem o seu peso gráfico também, e é um filme que deve ser visto, deve ser discutido e tudo mais. Aqui no Brasil a gente teve o Cinema Novo do Glauber Rocha, que é um movimento importantíssimo, que pessoalmente me influenciou de uma forma mais política, uma forma mais retórica do que numa forma técnica especificamente. Tem o cinema marginal, ou cinema de grude. Quando a gente diz cinema marginal, o pessoal pensa no Rogério Sganzerla, pensa no José Mojica Marinho, José do Caixão, pensa no Júlio Bressani. Mas ele é um movimento que eu acho que devia ser discutido não só por esses cineastas, por esses filmes, pelo Bandido da Luz Vermelha, pelo Bang Bang, pela Meia-Noite Levarei Sua Alma, mas também pelas pornochanchadas, que era algo que acontecia paralelamente, mas que também é considerado como cinema marginal, e que são filmes que, por mais que não tenham tanto apreço estético e narrativo na sua maioria, eles são filmes que eles têm uma importância histórica muito grande. Você pode tirar muitas coisas desses filmes. Um exemplo disso é um filme chamado Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, que está disponível na Netflix, que pega vários trechos de diversos filmes de pornochanchada e monta eles de uma forma que o filme conta toda a história do Brasil no período militar. Tem um diretor que ele chama Walter Hugo Cury, que ele dirigia filmes que eram considerados pornochanchadas, mas diferente da maioria, ele tinha um cuidado com a estética e com a narrativa. Por mais que ele tinha esse negócio de apelar, de fazer filmes que continham sexo, continham todo esse humor, essa malandragem da pornochanchada, ele tinha um discurso muito forte por trás dele. O exemplo disso é o filme Amor Estranho Amor, que ele ficou muito famoso por ter uma cena envolvendo a Xuxa, só que
ele é um filme muito famoso por isso, só que esquecem do pano de fundo desse filme, que é um filme que se passa um dia antes do golpe de Estado que deu poder ali pro Getúlio Vargas em 37, eu acho, que causou toda a questão do Estado Novo depois e tal. Então, por mais que sejam filmes que pareçam só um besterol, pareçam não ter importância, eles são filmes que têm uma importância histórica, e tanto para o Brasil quanto para o cinema, muito grande. E recentemente tem alguns cineastas brasileiros que estão emergindo também, por exemplo, a Gabriela Amaral Almeida, que dirigiu... Ela tem curtas-metragens muito bons, mas ela dirigiu recentemente um longa chamado Animal Cordial, que é um filme de terror slasher, que é um filme de terror slasher que tem personagens brasileiros, basicamente. É um filme que você poderia ouvir da boca de alguém, é um filme que você mesmo poderia passar pelo que acontece, por mais que seja um filme de terror, um slasher, com toda aquela sangreira, tudo aquilo, ele trata de temas muito importantes na parte social. Tem o Gustavo Vinagre também, que é um diretor que está ali no meio do cinema LGBT, mas que ele faz filmes que tratam desse tema de uma forma muito diferente de tudo que eu já tenha visto nesse cenário. E para citar aqui, por último, o meu cineasta brasileiro favorito, que é o Cláudio Assis. Se ele fosse um diretor estrangeiro, muito provavelmente ele seria citado nesses movimentos mais extremos, porque os filmes dele são filmes muito crus, são filmes que tratam de temas muito pesados. Porém, ele não apela para isso. Os filmes dele são pesados, são difíceis de ver, mas cada cena precisa estar ali. Não é aquele tipo de filme que tem a violência pela violência, o choque só pelo choque. Então eu recomendaria Amarelo Manga, que foi o primeiro filme que ele dirigiu. Baixio das Bestas também, que é um filme que trata de um tema muito forte, que é o abuso infantil. Tem o A Febre do Rato, que é o meu filme favorito dele, que talvez é um dos mais fáceis de ver. E recentemente teve o filme Big Jato, que é um filme muito mais simples de ver, ele é baseado em um livro do Chico Sá, ele é um filme de amadurecimento, por mais que ele ainda tenha os elementos ali de toda a crueza, de todo o discurso do Cláudio Assis, ele é um filme leve, comparado aos outros de se assistir. E tem um filme que eu não me recordo o nome agora, eu acho que é Piedade, se eu não me engano, que é de 2018, é com a Fernanda Montenegro e o Cauã Raymond, que eu ouvi falar muito bem, eu ainda não pude assistir, mas em breve eu vou ver se eu acho em algum lugar. E acho que minhas referências, assim, em maioria são essas. Tirando todas as outras que eu esqueci, todas as outras que eu tirei aqui por causa do tempo, que já deu bastante só nessa resposta. Oi, Davi. Agora, interessado nos trabalhos que você já falou e tudo que você já disse sobre as influências, né? Eu quero saber quais são os trabalhos do futuro aí. Se você já fez alguma coisa, o que você está fazendo, quais são os temas que você gosta de trabalhar, por que você gosta de trabalhar esses temas e, obviamente, eles vão resultar nos filmes e nos tipos de filmes que você quer realizar. Você gosta de documentários, longa-metragem, curta-metragem? Você já fez vídeos? Conta pra gente. Então, professor, como eu estava dizendo, eu fiz aquele curso na Fábrica de Cultura durante uns 4 anos, eu acho. Lá eu já participei como câmera, como produtor, como diretor, eu costumava ficar também na edição com meu amigo Pedro. O Pedro, inclusive, ele abriu uma produtora de vídeo recentemente, chamada SL Produções. Ele já gravou um clipe que ficou muito bom, para falar a verdade. O Condzilla ficou até com inveja dele, mas enfim, e é isso. No cinema nacional, por ser um cinema de baixo orçamento, tanto na indústria quanto ali na área mais independente, no que rola nas periferias, nos coletivos e tudo mais, tem muita essa questão do cinema de guerrilha, que é o nome que o pessoal dá para esse cinema que rola em países mais pobres, com filmes feitos com sangue, suor e o dinheiro que tiver no bolso.
Então, mesmo que apareça o seu nome lá nos créditos como diretor, como produtor, como câmera, você meio que acaba fazendo de tudo nos filmes. Então, o diretor ele pode acabar fazendo o papel do câmera também, o câmera pode fazer o papel do som, o som pode fazer o papel do editor. E isso é muito bom, porque ajuda tanto a equipe quanto o diretor ter uma noção maior de como funciona cada função. Então, é uma coisa que às vezes facilita até o trabalho. E o diretor ele precisa saber como as outras funções atuam. Não ser um especialista, porque aí já é uma coisa de cada função, mas precisa ter uma noção maior possível de como cada função atua para conseguir gerenciar uma equipe bem. E essa questão mais coletivista que a gente tem por aqui, tanto cultural, tanto por causa do dinheiro, é uma coisa que ajuda bastante. Agora, Davi, uma pergunta bem direta, vai, ou duas perguntas bem diretas, né? O que é bom num filme pra você? O que te faz despertar, fala, nossa, que filme muito bom. E o que não é bom num filme? Você fala, nossa, que coisa horrível. Conta pra gente. Pode citar filmes também, se você quiser. Eu acho que essa questão do que é bom no filme, ela é muito. Ela depende muito do humor que eu tiver na hora que eu esteja vendo, que eu queira ver um filme. Porque às vezes eu quero ver um filme super besterol, da pior qualidade possível, só por diversão. E naquele momento, esse filme pode se tornar o melhor filme da minha vida, só pelo prazer de estar vendo ele, por ser uma coisa que eu gostaria de ver. Assim como às vezes eu quero ver um filme para pensar, um filme para chorar. E é uma coisa que depende muito. Um exemplo que eu gosto muito é o filme The Room, do Tommy Wiseau. Ele é um filme que ele é muito famoso por ser ruim. Ele é um filme péssimo, ele é um filme muito mal dirigido, muito mal atuado, ele é ruim de todas as formas possíveis. E ele ficou famoso exatamente por ser um filme ruim. E quando você assiste ele, você se diverte muito, porque é uma coisa horrorosa de se ver. E isso acaba sendo bom no final das contas. Mas assim, pegando alguma coisa em comum que costuma ter nos meus filmes preferidos ali, é justamente a mesma coisa que eu gosto de tratar nas coisas que eu escrevo, que eu gravo, que é aquele negócio do choque, aquele negócio de me fazer pensar, me tirar da zona de conforto. Em paralelo a isso, tem uma coisa que eu acho muito chata, que é filmes que se propõem a te fazer questionamentos, filmes cuja principal premissa é ser um filme inteligente, e quando você vai assistir, ele é um filme que entrega tudo na sua mão, e todas as questões que ele faz, ele responde 10 vezes mais. Um exemplo disso eu acho que é o Christopher Nolan. Ele é um cara que ele costuma fazer roteiros super elaborados sobre temas muito complicados, e quando você vai assistir o filme, ele simplifica tudo, ele dá todas as respostas das perguntas que ele nem fez ainda, e é uma coisa mais de subestimar a plateia mesmo. Propor que um filme questione, mas na verdade ele esteja respondendo e não questionando. Eu acho isso uma coisa realmente chata, que acaba tirando toda a graça de toda a proposta que teve no filme, sabe? Para finalizar aqui o nosso bate-papo com o Davi Lírio, eu quero saber quais são as coisas que você vai fazer, como é que você pretende realizar esse seu sonho de ser cineasta, ou seja, sair da vida real para as telas. Conta pra gente aqui. Então, falar do meu futuro como cineasta, ela é uma questão complicada, porque depende muito do futuro do próprio cinema brasileiro. E o cinema brasileiro nunca foi um cinema que esteve realmente em um bom estado de produção, bom estado de público até, mas nesse momento específico aqui, 2020, tá uma coisa muito mais delicada. Eu acho que a gente passou por uma coisa assim mais ou menos nos anos 90 ali, quando, se eu não me engano, o Collor extinguiu a Embrafilme, que depois teve até a retomada do cinema muitos anos depois. Mas a gente está num momento onde a Ancine, que é o órgão que fomenta ali, entre muitas outras coisas que ele faz, ele fomenta o setor audiovisual, ele
libera dinheiro para cineastas fazerem seus filmes através de digitais e tudo mais. E ele começou a ser muito mal falado alguns anos atrás, graças ao nosso excrementíssimo presidente, aonde tanto a Ancine quanto a Lei Rouanet e todos esses outros meios de fomento cultural, eles foram começando a serem vistos pela população como uma forma de sugar dinheiro do Estado através de imposto, o que, se você pesquisar mais a fundo, você percebe que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas mesmo assim, isso já fez uma grande mudança no setor, junto com o próprio olhar do público para o cinema brasileiro, que aqui a gente tem um cinema muito elitizado. As grandes produções e as grandes bilheterias, elas ficam por conta ou das grandes empresas, que nem a Globo Film, aquelas globochanchadas horríveis, ou de diretores que já são consagrados e normalmente têm famílias ricas, ou normalmente conseguiram acumular uma quantia grande de dinheiro ao longo da carreira deles, o que torna mais fácil para eles realizarem os seus projetos. E o público acaba ficando muito afastado do cinema brasileiro, porque o cinema ele fica meio que isolado ali nos festivais, ele fica isolado para esses cinemas de rua mais caros que tem ali no centro, por exemplo. E é uma coisa que o brasileiro não tem ali o cacife bastante para consumir. E também para os festivais de graça, para os filmes que são realizados em lugares de graça, tem as salas da SP Cine, que o governo Haddad construiu, tem ali no Centro Cultural diversas vezes tem exibições de filmes gratuitamente, em muitos outros museus e por aí. Só que é uma coisa que não costuma atingir muito conhecimento, fica muito mais isolado para quem já mora por ali, para quem tem um conhecimento maior, uma facilidade maior de acessar esses lugares. E para quem está aqui na periferia, a solução é ir ali no Cinemark do Shopping Aricanduva para ver o Até que a Sorte Nos Separe 12, sabe? Então isso é uma coisa que dificulta muito para o consumo do cinema para o povo brasileiro. E agora a Ancine está sendo extinguida, como eu disse. A Cinemateca, que é o maior acervo de cinema da América Latina, se eu não me engano, está sendo depredado, está sendo sucateado para tentarem entregar para as corporações privadas e tudo. E a nossa classe artística, assim, que tem maior influência também, por estarem ali numa certa zona de conforto, acabam não fazendo muito mais do que um textão no Facebook, um vídeo reclamando uma hora ou outra. E nessa, o brasileiro continua sem dinheiro para produzir filme e sem conhecimento de tudo que a nossa cultura pode proporcionar. Eu acho que a solução para isso ela vai vir de uma forma mais independente, ela vai vir dos cineclubes, ela vai vir dos coletivos, ela vai vir do cinema de guerrilha, que a gente é muito bom em fazer, independente disso tudo. E eu não sei, eu não tenho muito no que acreditar, eu não tenho muito no que ter fé nesse momento, porque a gente realmente fica meio sem saber o que vai ser o dia de amanhã. O mês passado já quase acabaram com o SUS, então o que eles podem fazer com o cinema, né? Mas eu acho que, assim como todo tipo de arte, a solução ela vai vir das classes mais afastadas, das classes mais marginalizadas, ela vai vir de uma coisa mais popular e menos privada, menos elitizada. E só o tempo pode dizer qual vai ser realmente o futuro, tanto meu quanto do cinema do Brasil. Mas eu tenho esperança, mais nas periferias do que mais nos projetos sociais, nos coletivos, do que na indústria cinematográfica em si. E a gente agora tem também esse mercado de streaming, que é principalmente ali conhecido pela Netflix, pela Amazon. Tem alguns outros meios do streaming que eles
tem programações mais voltadas, alguns para o cinema brasileiro, outros para o cinema independente, alguns são até gratuitos, que nem a Netmovies, que ela surgiu ali como concorrente da Netflix, mas ela foi perdendo credibilidade com o tempo, e recentemente ela liberou todo o acervo deles gratuitamente. E esse foi o nosso podcast especial sobre cinema, entrevistando o Davi Lírio, que vai ser cineasta. Quem sabe um dia assistiremos os filmes dele. Então, solta a vinheta aí. Foi com vocês mais uma edição do Fala Garoto 2, Comunicação e Cinema.